Bora, Fel, se liga na análise do Zinho, do Pascoal e do Zé Elias sobre o confronto aí do Corinthians e Palmeiras em jogão. Começa aí dia 30 de julho do mês que vem, primeira partida na Neoquímica Arena. E o Zé Elias deu uma aula aí, se liga só no que ele falou dessa partida, desse confronto. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar com o jogo mais pesado. Zé Elias, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras debraçada no que diz respeito ao favoritismo ou não? Não, eu acho que o Palmeiras é favorito. Pro confronto, o Palmeiras é favorito. Palmeiras decide, os times que estão à direita decidem o confronto em casa. Sim. Não, eu acho que o Palmeiras é favorito. Seria maluquice dizer que não. Mas são todos aqueles ingredientes, né? Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, tudo aquilo que envolve essa partida, a rivalidade, pode diminuir a distância que existe entre Corinthians e Palmeiras. Mas acho que o Palmeiras é favorito nesse momento. Uhum. O Corinthians foi campeão paulista decidindo no seu estádio. Sim. Mas conseguiu fazer o resultado no Allianz Parque. Sim, mas e de lá para cá, depois da final, que o Abel mudou e encontrou essa equipe que está jogando, a maneira que está jogando. Por conta de algumas lesões, aí ele encontrou a forma de jogar. Isso e a gente já viu até no confronto do Brasileiro. E aí o Palmeiras tem essa maneira de jogar. Mas assim, eu acho Palmeiras hoje, Palmeiras e Flamengo são os dois grandes times do futebol brasileiro. Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, faz parte, eu acho que é natural isso, porque os times vêm crescendo, todo mundo aprende e hoje em dia você tem departamento de análise de estatística, análise física, tática, tudo aquilo que você precisa para estudar o adversário, e quando você tem qualidade, você joga pau a pau, né? Foi o que aconteceu o Cruzeiro contra o Palmeiras. O time do Cruzeiro tem um bom elenco, tem um bom time. O treinador é um ótimo treinador. Ele conseguiu fazer o resultado. Mas na Copa do Brasil, você não sabe qual vai ser o Corinthians, quem vai ser o presidente, se isso vai influenciar dentro do campo, que eu acho que não, mas pode influenciar. O Garro falou que influencia. Falou? Falou. Ontem, depois do jogo, ele falou: quem pensa que não influencia está errado. A gente sabe, tem reflexos dentro de campo. Então, mas quais são? Ajudar não ajuda, com certeza. Mas quais são os reflexos? Por exemplo, o cara entra no campo e ele fica pensando que o presidente está lá, vai jogar, ou o cara está desconcentrado? A primeira manifestação do atual presidente do Corinthians foi dizer que não tem um papel de bala no caixa. Sim, mas é novidade para os jogadores? Como é que vai pagar o salário da rapaziada se não tem? Mas não pagou nem o prêmio, foi pagar o prêmio agora. Você acha que é novidade isso daí? Você acha que o Augusto não mas conversou? Mas teve um período ali, inclusive, que os jogadores defendiam o Augusto, que estavam pagando em dia. Sim, mas é o que eu estou dizendo. O jogador em campo, você entra pensando, agora o Augusto é presidente, o Augusto não é presidente, nada. Você entra em campo pensando, vou enfrentar o Richard Rios. Eu vou pensar no presidente ou vou tentar anular o Richard Rios? O jogador não entra nessa parada. Richard Rios contra o Corinthians, o Pascoal fica com medo. Sim, dessa forma. Não, o que eu quero dizer é que assim, o jogador tem tantas funções e tantas coisas para se preocupar dentro de campo, que assim, ele não tem tempo para pensar se o presidente, se é o Augusto Melo, se é o Tuminha, se é o Stabile, Não, eu acho assim, eu discordo um pouquinho do Garro em relação a isso. A preocupação dele é o seguinte: faz o resultado, depois, se tiver alguma coisa, você vai lá e cobra do presidente, cobra do diretor, fala lá com o Fabinho, mas não adianta nada também, interfere, já estão com uma desculpa pronta, parece? Não tem desculpa. Quando você entra aqui, você fica pensando em outras coisas quando você está lendo o seu jornal? Só penso no jornal. Só penso no jornal. O Pascoal também está lendo aqui, o Zinho, tenho certeza. Quando ele dá a opinião dele, ele não dá a opinião dele pensando se o presidente, sei lá, da ESPN vai pagar ou não. Ele está pensando no emprego dele, na qualidade de comentário dele. Até porque sempre paga, né? É isso que o jogador tem que pensar. Em briga de presidente, porque é presidente, não é presidente, se é isso, se é aquilo. Não vejo essa situação aí de atrapalha. Pode atrapalhar talvez ali no treinamento, porque você fica um pouco ali, porque o presidente está sempre ali, o diretor, mas aí é uma questão de blindagem do Fabinho Soldado, que é o diretor, sim, dos diretores ali, assim, vamos ficar aqui só com a gente aqui, ou senão eu vou além. Os próprios jogadores chegarem e falar assim, nós não queremos sim, que os jogadores fiquem envolvidos nisso, por favor, presidente, não apareça aqui, ou Stabile, ou quem quer que seja. Queremos ficar concentrados no nosso trabalho. Uhum. Eu, particularmente, nunca pensei dentro de campo jogando. Zinho! O presidente vai ser quem? Quem vai ser o presidente? Independentemente do que acontecer no Super Mundial, de como é que cada time vai aproveitar ou não aproveitar esse período até o primeiro jogo das oitavas de final, o que a gente já sabe é que
mesmo estando ainda na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vai brigar pelo título brasileiro. Como já está fora das Copas Sul-Americanas, né? Teve ali na Libertadores, caiu fora na segunda etapa, no segundo mata-mata e na fase de grupos da Sul-Americana, a bala na agulha que resta para tentar ser campeão em 2024 está na Copa do Brasil. Isso dá ao Corinthians um peso diferente na comparação ao rival para esse confronto? Assim, pensando em conquistas de título, sim. O Palmeiras é um dos favoritos a conquistar o Brasileirão e a Libertadores. E acho que se não tiver o sucesso de buscar o título no Supermundial, que ele não é favorito, ele é favorito para classificar no grupo. Acho bem acessível ele classificar no grupo dele. Né? O adversário, para mim, que está ali um pouco à frente, eu não sei, vou te falar a verdade, eu não conheço detalhadamente o time do Porto, não. Acho o grupo do Palmeiras muito bom para ele buscar classificação. Aí depois o que vai acontecer na sequência é diferente, né? Quem vai vir no mata-mata. Mas assim, vejo o Palmeiras com elenco, com time, com treinador, com estrutura, tudo diferente do que o Corinthians vive. Agora o Corinthians vai se agarrar sim, numa possibilidade de num mata-mata, sabe? Você vai empolgando, classifica contra um Palmeiras, vem ali na frente, vai um sorteio, decide em casa, quem sabe, na hora do sorteio de mando de campo, o adversário que você vai pegar, caso ele classifique, né, contra o Palmeiras. Estou com o Zé Elias, acho o Palmeiras, hoje falando, favorito nesse confronto. Acho que o que equilibra é a tradição, é a camisa, é o peso dessa rivalidade, dessa história lindíssima, riquíssima, que nós participamos, né, dentro de campo, eu e o Zé Elias, e vocês fazendo coberturas de grandes decisões. Eu acho que isso conta muito, né? Os jogadores se motivam muito para o clássico, sabem da importância que é esse clássico. Então acaba que mesmo o Palmeiras com um elenco superior, mesmo o Palmeiras muito mais estruturado, organizado, essa rivalidade conta-se muito. Tanto é que todo mundo, quando caiu esse confronto, esse é o confronto. Eu nem acho o confronto mais equilibrado. Eu acho que assim, a tradição e a rivalidade é a maior no clássico, nos confrontos, né? E vai de São Paulo para o Brasil todo, essa rivalidade. Mas o Palmeiras, para mim, é favorito. Pascoalzinho, pro Palmeiras, depois de ter perdido a final do Paulistão e a oportunidade de ser o primeiro tetracampeão paulista dos tempos modernos do futebol? Ô, Plihal, desculpa, antes do Pascoal. Claro. Aí verdadeiramente sem o Estevão, né? Estevão ainda joga o Super Mundial, mas quando voltar não vai ter mais o Estevão. Aí como o Abel vai armar esse time sem o Estevão, né? Verdade. Observação importante. Pascoal, é questão de honra por ter perdido o estadual para o Palmeiras derrotar o Corinthians na Copa do Brasil? Eu acredito que essa final do Campeonato Paulista está entalada na garganta do palmeirense. Ainda não foi digerida. Não tem esse negócio de digerir, não. Subidinha na bola. Subidinha na bola, aquela tiriça no primeiro jogo, aquele impaludismo no primeiro jogo, né? E a gente sabe como é que é. Agora tem a vantagem de jogar a segunda partida em casa. O Abel fala que não, mas ele está com isso entalado na garganta, né? Porque toda hora ele lembra que vocês falavam daquele time no Campeonato Paulista que não jogava bem e que classificou? Então ele tem o Campeonato Paulista entalado na garganta. Ele tem o Paulista entalado na garganta. Ele sabe que era para ganhar. Ele sabe que o Palmeiras tinha time para ganhar o Campeonato Paulista e que desperdiçou com um time que entrou com a mesma preguiça que entrou nesse jogo aí contra o Cruzeiro, entrou para jogar o primeiro tempo contra o Corinthians, né? E acabou acontecendo. Mas mesmo assim, na volta, viu. teve aquele pênalti, né, Pascoal? Teve o pênalti, bateu, né? Não foi bem batido. O Rafael Veiga bateu mal e o Hugo pegou. O Hugo é um baita goleiro, está na seleção brasileira. Parabéns para ele pela defesa e parabéns ao Corinthians pela conquista do título. Mas isso está atravessado na garganta, é muito claro. Não dá para ficar escolhendo palavras, sabe, falar bonitinho. Não, então está entalado na garganta, né? É claro que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Corinthians,
Mas tem muito tempo até acontecer esse jogo, a gente não sabe. Assim, o futebol é vivido de quarta e domingo, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 meses. Eu ia te perguntar, existe a possibilidade do Richard Hill sair, Pascoal? Muito. No meio do ano passado, já houve uma tentativa do futebol da Inglaterra e a presidente do Palmeiras aumentou o salário dele, aumentou a multa para ele não sair. E tem novamente a perspectiva de que ele saia porque o pessoal está insistindo na contratação, é o time inglês. Agora, não sei quantos vão ficar, quem vai sair, o Estevão a gente já sabe que vai sair, né? Então, de repente, o Palmeiras está pensando também em contratar um jogador para essa posição. O Corinthians. Como é que o Corinthians vai estar daqui a 2 meses? O Garro deve estar mais em forma, o Yuri Alberto muito provavelmente é recuperado. Memphis fica? Deve ficar, né? Então, a gente não sabe. Tem encerramento do contrato no meio do ano, não tem? Tem a questão da premiação, que não foi paga até hoje, né, para ele. Tem muitos fatos que a gente precisa analisar até chegar a esse jogo. Mas hoje, analisando... Será que até lá o Dorival já vai ter achado o time? Eu acho que sim, né? Mas tá demorando. Acredito que sim. O Dorival tem quantos jogos no comando do Corinthians? 10 jogos. 10 jogos. Não é tão pouco assim. Quantos treinos ele fez nos 10 jogos? Treino. Você gostou do Héctor Hernandes aberto? Não, o Héctor Hernandes é um capítulo diferente, né, gente? O Héctor Hernandes ele tem que ser dentro da área, no mínimo dentro da área. E olha lá, hein? Agora, uma coisa que me preocupa no Corinthians não é nem a falta de pontaria, é a falta de chutar no gol. Que dificuldade que tem o time do Corinthians para finalizar. O Palmeiras tem dificuldade de acertar o gol. Cria muito, mas não acerta o gol. O Corinthians não chuta sequer no gol. Não tem um santo para conseguir executar as jogadas. O Corinthians depende muito do Garro. Muito do Garro. E do Memphis, legal. Mas agora, e aí, qual é a distância, Pascoal? De quem? Desculpazinho. Tá aí, ó. Qual a distância entre os times? Entre os times, hoje a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. É um abismo, Pascoal. Não, abismo não, é uma diferença grande. Porque isso tudo é igualado. O Zé falou aqui que quando vez que o Corinthians está mal, o Palmeiras iguala. O Corinthians está bem, o Palmeiras está bem, o Corinthians iguala. Por quê? Porque a distância entre eles é a rivalidade. É a rivalidade. E quando um time... Eu falo isso por conta do Campeonato Paulista. Quando um time como o Palmeiras tem um pouco melhor volume de jogo, um pouco melhor de categoria dentro de campo, entra com a preguiça, com a falta de vontade que entrou no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, ganha o outro que não tem um time tão bom. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Tem que entrar para jogar uma partida séria, porque Palmeiras e Corinthians é diferente de qualquer coisa. O Palmeiras e Corinthians, você jogar no juvenil, no infantil, no dente de leite, seja lá onde for, é Corinthians e Palmeiras. Esses moleques, quando sobem pro time de cima, eles já sabem o que é um Corinthians e Palmeiras. Você não precisa falar o que é um Corinthians e Palmeiras pro Estevão, o Hendrick, você não precisa contar essas histórias, eles já sabem o que é. Talvez tenha que contar para quem chegue, mas para esses moleques não precisa contar, porque é um negócio gigante, é um negócio que, como disse o Zinho, né, ele sai de São Paulo e acaba, vai pro país inteiro quando joga Palmeiras e Corinthians, como joga Flamengo e Vasco, quando tem Grenal, quando tem Atlético e Cruzeiro, isso transborda, Vitória e Bahia, transborda. Zé, o Pascoal falou agora há pouquinho que o Palmeiras vai em busca de alguém com características semelhantes às do Estevão. A coisa da individualidade. Sim. O Corinthians, prioritariamente, tem que buscar que tipo de jogador? Ele tá de sacanagem, né, Pascoal? Perguntou pra você, Zé. Só isso. Resolve esse probleminha aí, José. Eu acho assim, tem que contratar... As mais urgentes. Tem que contratar lateral direito. Eu acho que tem que contratar um centroavante para estar ali e o Corinthians não ser tão dependente, por exemplo, do Memphis. Porque, mas não tem o Yuri? Não, eu estou falando justamente isso, porque quando o Memphis não joga, tem o Yuri joga com quem? Porque o Yuri é um cara de finalização, ele não é um cara de criação, ele é diferente, né? Um completa o outro ali. Quando o Memphis não joga, o Yuri praticamente fica sozinho. Tem o Thales Magno, que ainda não... caiu muito de produção, e ele é bom jogador, mas ele caiu muito. E o meio-campo, é difícil de você colocar ali, porque o Corinthians tem 11 jogadores. Tem o Carrijo, que joga 65, 70 minutos. Qual é a escalação hoje que você tem na cabeça? Não tem, é difícil. A escalação? Mateuzinho, eu colocaria 3, né? André Ramalho, Kaká. O que tem hoje, qual seria o seu Corinthians? O melhor?
Eu colocaria André Ramalho, Kaká e Gustavo Henrique, 3 jogadores de Três defesa. zagueiros? 3 zagueiros. 3 zagueiros, Pra fazer o André... para fazer o Ramalho sobrando. Dorival não gosta de 3 zagueiros, não, hein? Sim, mas é o que tem, né? perguntou pra ele, perguntou perguntou mim, pra você, quer né? perguntar pro Dorival? Não, se você quiser... Ô Zé, você tá mal quiser- criado, Zé. Não. Tá mal criado, Ele Zé. pergunta pra mim e fala do Dorival, então liga pro Dorival, pô. Pô, Mas quem é o técnico? Você ou o Dorival? é o Dorival, então. Ô, Dorival, resolve aí, deixa aí, não vou falar mais nada. Pensa! Cara, você, mas pensa um pouquinho com a cabeça do Dorival. Então você pergunta pra ele. Não, Pensa tá um pouquinho com a cabeça do Dorival. Não, eu não posso pensar com a cabeça do Dorival, Tá, porque então faz a o minha seu. forma de O seu pensar é Corinthians. diferente. Vai, José. Por exemplo, Não, mas eu fiquei curioso. Vai, Agora eu quero vai, saber a vai. escalação do três José. zagueiros. É sua, José. Três Como é zagueiros. que é? Três zagueiros. Colocaria André Ramalho, pode André ser na sobra. André na sobra, pode ser Kaká e eu. Kaká e Gustavo Henrique. E aí você tem algumas variações ali. Colocaria ali no meio campo. Os alas. Calma. Ué, mas vamos pra primeiro setor 3-5-2. Ele tá nervoso, Pascoal. Você é auxiliar técnico dele? Calma. Tá nervoso, Todo mundo Vavozinho. contra mim. Ele tá nervoso. Vamos lá. Os volantes pra até as laterais. Os volantes, no 3-5-2, né? Então eu colocaria o Angeleri, lado esquerdo. Mateuzinho é o que tem. No meio campo eu colocaria, ou pode ser até um 3-4-3, dependendo, vai. Colocaria Carrijo e... 3-4-3? 3-4-1-2, dependendo da sua formação, do adversário, porque eu sou... Confuso isso, hein? É confuso? Você quer escalar o meu time? Tá enrolando, hein, Zé? Tá enrolando. Vai lá, Não, Zé. aqui, ó. Vai lá. Colocaria Carrijo e ou Ranieri ou Martinez. Ih, começou com... Rosinho, começou com ou. Ou não vale. Ozinho, O treinador tá com muita Ozinho, dúvida. meu auxiliar é aquele auxiliar com muita traíra. dúvida, Sabe o treinador. auxiliar traíra que fica entregando informação pros times Ou não adversários? vale. É isso. Os 11. Quer te derrubar, ele Na quer hora te de escalar o derrubar. time, você não vai poder colocar o... Pô, você tá preocupado com o meu time? Não vai Pô, jogar contra o lógico, São eu Paulo. te pedi. Calma. Não, Quem né? vai armar o time? Quem arma? Aí você coloca, né? Aí você põe o Garro ali na frente. Tá. Os E volantes você quais são? coloca... Tem que repetir. Não, mas Olha lá. sem O ou. volante Pô, já central é falei Ranieri já. ou Falei Martínez. já. E o pra segundo mim, volante? Isso, segundo volante Carrijo. no Carrijo, meio campo. Carrijo. Meio campo. Aí você tem lá o Garro Pra fazer o para enganche. fazer o enganche. E na frente você tem ali o Memphis e o Yuri Roberto. Coitadinho. Qual é o seu volante? É o primeiro volante? Não, mas aí tem variações. Vai correr, hein? Não, mas aí você tem variações. Você pode marcar em cima, você pode mas entregar o a bola para o Carrijo pode adversário. ajudar. Pode É, voltar. o Carrijo Aí é é questão um açougue tática. pra marcar. Aí é questão tática. Entendeu? Questão tática. Você- Ele não você gostou da sua movimenta- escalação, não. Tô preocupado com ele, pessoal. Tô preocupado com ele. Ô, Zé, você tá mal criado com o apresentador, José. Criado, né? Tô preocupado. Pô, isso que eu falei que ele, eu respeito muito você falando de futebol. Mas depende. Futebol! Depende da forma como você vai colocar o time. Se vai pressionar, se não vai, se vai recuar. Você nem perguntou se esse time vai jogar dentro de casa ou fora de casa. Porque existem as variações táticas, mas eu não vou responder também. Então é isso, galera. Que o Zinho não, que o Zé Elias falou, mano. Derby iguala tudo. Não tem essa, não. Mas, apesar que na última partida a gente perdeu feio lá na. Mas cara, quando é decisão assim. Eu creio que por ter sido brasileiro, o Corinthians entrou dormindo, obviamente, né? Entrou dormindo. Mas quando é decisão final ali, paulista, é outra coisa, é outra pegada. O que me preocupa é o Memphis Depay, que tá numa moleza do caramba, tá numa preguiça. É nítido, todo mundo tá percebendo que o cara tá andando em campo, tá, tipo, perde a bola, faz um corpo mole ali pra... Cara, nem esboça a reação pra recuperar a bola. Então, isso que preocupa a gente. E também o que preocupa, qual Corinthians vai jogar esse primeiro jogo, essas oitavas, aliás, né? Será que a gente vai ter o Garro? Será que não vai ser vendido? Será que o Yuri não vai ser vendido? Será que o Memphis vai ficar? Então, cara, imagine, na azar que a gente tá, cara, é capaz da gente chegar nesse jogo aí com o Romero, Hector Hernandes e Thales Magno no ataque. Aí, meu amigo, já era. Mas, mano, é jogão. Se for pra enfrentar um time forte, já enfrenta agora. Se cair, já cai pra um time forte. É um time forte, querendo ou não, né? A gente é rival, a gente xinga, a gente zoa lá, mas é um time forte. A vantagem do Corinthians é que os caras vão disputar o Mundial, talvez chegue cansado, mas eu acho que nem vão chegar cansado, porque eles vão cair bem antes do dia 14 de julho, que é a final, né? Então vão cair bem antes ali, talvez caia na fase de grupo, então não faz muita diferença, né? De Mundial aqui só o Corinthians entende, né? 2 títulos, os caras acham que tem Mundial, né? Então é isso, comenta aí, deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. A gente posta vídeo todos os dias aqui,
Mano, é futebol, é sobre a política do clube, não tem essa. Perdeu, é fase boa, fase ruim, a gente posta aqui, não tem essa. Então, deixa o seu like pra ajudar a gente. Então, até o próximo vídeo. Valeu, a nóis.